Vamos dar início aí ao Corecast 2025 e receberemos aqui no Conselho Regional de Economia a Cláudia Brilhante, que é diretora institucional da FEComércio. Vamos falar um pouco sobre inflação de alimentos e o que é que de repente a gente pode observar dessa variação de preço, quais são as políticas de repente que estão sendo adotadas a nível federal, a nível de estados e municípios e como é que a gente pode entender a variação dos preços e quais são os reflexos disso para o consumo, né, para o comércio, também para a situação de endividamento das pessoas, para o nível de capacidade de pagamento das pessoas, o que é que a inflação efetivamente pode gerar reflexos, né, no dia a dia das pessoas. Daí a gente entender um pouco disso. Né? O que é que a gente enxerga da inflação e como é que o comerciante, o comerciário, o cidadão, a população, como é que ela enxerga e quais são os reflexos disso para o seu dia a dia. Né? Então, passar a palavra para a Cláudia, para ela comentar um pouco como é que ela enxerga isso, né? Como é que ela visualiza a inflação de alimentos e qual o reflexo disso até para o comerciante, para o lojista, aquele que tem um comércio e como é que ele também consegue se organizar, né, quando ele tem elevação dos preços e muitas vezes ele não tem a possibilidade de repassar aquela elevação de custo para o cliente final. Né? E aí, de alguma forma, ele pode estar até tendo uma redução da margem de lucro dele, né? E ele chega na FEComércio, nas discussões, né, o que é que a gente pode fazer, qual a visão, né, do comerciário em relação a essa situação. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E é o nosso grande desafio, né? Nós que trabalhamos no comércio, temos um desafio constante, porque um acréscimo na inflação e um acréscimo de preços, como nós estamos vivendo nos últimos 3 meses, né? Nós tivemos vários itens da nossa cesta que tiveram um acréscimo de preço muito grande. Então, isso o comerciante tem que se virar nos trinques e a primeira coisa que ele faz é a redução do lucro. Porque na hora que você vai passar para o consumidor, passar para o preço final o aumento, isso tem que ser feito, sem dúvida nenhuma. Mas na hora que você faz, se você não reduzir um pouco do seu lucro, vai ficar inviável para o consumidor comprar. Então, é um momento difícil para o comércio, mas apesar de tudo isso, a FEComércio está divulgando uma pesquisa hoje, que é o Índice de Endividamento do Consumidor, e o consumidor da capital, de Fortaleza, nós tivemos uma redução de 2,9% no endividamento. O período de fevereiro, março, já é sazonal. A gente normalmente tem um acréscimo disso, porque vem os resquícios de dezembro, vem todos os impostos e material escolar de janeiro. Então, fevereiro e março, a gente normalmente tem um acréscimo do endividamento. E nós tivemos uma queda considerável agora, e isso a pesquisa já vinha mostrando desde meados de julho do ano passado, que o consumidor começou a ter um hábito importantíssimo, que é um hábito de ter e procurar fazer a educação financeira. Então, o consumidor hoje, ele consegue colocar numa folha de papel os seus gastos fixos e o que é que ele pode ir, até onde ele pode ir. Quem está conseguindo fazer isso, está conseguindo quitar dívidas e sobrar alguma coisa. Esse é o resultado do índice de endividamento vir com uma redução tão positiva porque para a gente 3% você pode achar que é pouco, mas não é. No endividamento geral da população de consumistas de Fortaleza é um dado muito bom. Cláudia, foi interessante você falar de endividamento e de educação financeira, que são 2 pautas extremamente importantes, são 2 coisas que a gente discute muito aqui no Conselho, né? Como é que a gente mostra para a população o que é um endividamento, como é que ela pode se endividar, né? E também a educação financeira. São 2 pautas que são extremamente importantes da gente tentar refletir, que é o endividamento e a educação financeira. E quando a gente fala de endividamento, às vezes as pessoas não entendem o que é um endividamento. Elas pensam que endividado é aquele que não está pagando, né? Aquele que está inadimplente, mas na realidade não é.
né? O endividado é aquele que tem algum tipo de dívida, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, seja no financiamento, né, de um smartphone, seja no financiamento de um carro, da casa. Aquele que vai à busca de suprir suas necessidades e não tem um recurso à vista e faz isso parcelado. Isso é a dívida, né? E quando a gente diz que a gente tem um percentual que está em queda desse endividamento e que esse endividamento pode estar relacionado com um melhor entendimento sobre a educação financeira, é extremamente importante porque isso vai no direcionamento daquilo que a gente pensa, ou seja, que as pessoas devem se organizar, devem estruturar a sua situação financeira e só devem buscar se endividar quando ela efetivamente tem uma necessidade mais proeminente para a aquisição, sei lá, de um bem de vulto maior, né? Porque às vezes a gente observa que as pessoas, em alguns casos, elas têm a necessidade do endividamento, já que a gente também está falando de inflação de alimentos, de fazer o parcelamento da compra do alimento, né? E quando isso ocorre, significa dizer que o nível de capacidade financeira daquela família ela já está no limite. Totalmente né? comprometida. Ou seja, está totalmente comprometida. E aí aquilo ali é um alerta bem significativo de que ela não está conseguindo gerar bem as suas contas, as suas finanças, né? Então, recentemente, né, e já estar valendo a partir da sexta-feira, né, o governo federal criou o crédito consignado para o CLT, né? Ou seja, um dinheiro a mais que vai aparecer aí, com taxas de juros mais baixas. Na sua visão, de repente, você acha que esse crédito consignado, ele pode ajudar a diminuir esse endividamento, visto que você vai poder fazer migração e portabilidade? Ou você acha que, de repente, as pessoas, achando que pode ter essa linha de crédito, vão se endividar ainda mais? Isso pode ter algum reflexo mais lá para frente, quando o IPDC estiver fazendo as novas pesquisas? Isso pode ser um indicativo de crescimento desse endividamento ou ajudar na diminuição do endividamento? Ou, sei lá, tem alguma ideia, alguma perspectiva de que isso possa ter algum tipo de efeito, ou positivo ou negativo? Ricardo, nós temos duas situações. Se esse empréstimo consignado, que acabou de ser autorizado, né, a partir da sexta-feira, se ele vier acompanhado de uma grande campanha de esclarecimento, de organização financeira, eu acredito que a gente pode conseguir um bom êxito. Se não, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por natureza, todos nós, quando a gente encontra uma facilidade, a gente tem aquela tendência de relaxar. Nós estamos passando todos por um momento de recessão. Os alimentos estão em alta, o preço dos alimentos estão muito caro. Então, está todo mundo meio que naquela preocupação, olha, eu preciso substituir esse alimento por um outro que seja mais em conta. Eu preciso abdicar de comprar isso nessa semana e comprar só na outra, alternar entre uma semana e outra. A gente está tentando criar um hábito de uma organização funcional, financeira, que a gente consiga tentar organizar um pouco as nossas finanças. Porém, o que a nossa pesquisa mostra? 83% da população está endividada com cartão de crédito comprando alimentação. Isso é um dado extremamente alarmante. Porque o que acontece? Vamos lá, eu tenho meu cartão de crédito, então eu tenho lá meu limite. Eu vou no supermercado hoje, terça-feira, dia 18, e compro X. Perfeito. Na próxima terça-feira, eu já comi o que eu comprei. Eu vou precisar ir lá novamente. E isso vai ser no mínimo 5 vezes no mês. Quando chegar no final do mês, juntou com as outras parcelas, de quando eu fui no restaurante, ou da blusinha que eu comprei, tarará, chegou no final do mês, nossa, ficou muito grande, a minha conta eu não consigo pagar. Eu vou e pago apenas o mínimo, pago uma quantidade X. Isso é uma bola de neve. Uma bola de neve que transforma o consumidor num potencial endividado, sem, muitas vezes, condições de um retorno. Então, é preciso ter uma consciência econômica muito forte para você receber uma facilidade de ter empréstimo. E aí, assim, nos primeiros 3 meses vai ser maravilhoso. Todo mundo bem, com dinheiro no bolso. E aí, quando chegar a época da gente começar a pagar essa conta, né? Então, assim, eu acho que é viável,
a ideia do governo, mas acho que o governo tem uma responsabilidade muito grande de trabalhar a educação financeira desse consumidor, para que a gente não pegue um consumidor que hoje está conseguindo reduzir suas dívidas, porque está se adequando a uma situação de recessão, se empolga a gastar novamente porque teve uma facilidade de um dinheiro extra e se tornar um potencial endividado e um inadimplente lá na frente. Com certeza, isso que você falou é extremamente importante, porque a gente está tendo dois movimentos, né? Esse movimento da sexta-feira, que começa o crédito consignado para o CLT, né, via carteira digital de trabalho, mas o Banco Central começou a reunião hoje de manhã do Comitê de Política Monetária, que vai definir sobre a taxa de juros que vai ser divulgada amanhã, né? E o mercado já estima, né, uma nova elevação dessa taxa de juros. Então, a taxa Selic deve ir para 14,25 a partir de amanhã e, como consequência, as operações de crédito no mercado devem ficar mais caras. Então, se você já tem um certo número de pessoas com algum tipo de dívida e que estão tendo a necessidade de captar novas dívidas porque elas não conseguem se organizar financeiramente, como você falou, o ciclo da compra do alimento, né? Muitas vezes ele vai chegar na data do vencimento e não vai ter a capacidade de quitar o cartão de crédito dele. Aí ele vai fazer o rotativo do cartão de crédito dele, mas ele vai ter a necessidade de continuar fazendo o ciclo semanal de compra alimentar e muitas vezes também tentando colocar dentro desse mesmo ciclo desse cartão. Então, é uma situação que é bem diversa, né? E que pode, em termos de elevação de juros das operações, ainda ficar um pouco mais elevado. Ou seja, a gente está tendo a continuidade da elevação dos preços dos produtos e às vezes as pessoas não entendem também o porquê que os preços dos alimentos estão subindo muito, né? Sim. E de repente era até interessante que você fizesse algum comentário, né? Na sua visão, né? O que é que você acha que está fazendo com que os preços de alguns produtos estejam subindo muito, né? Tipo, as pessoas falam muito agora do ovo, do café, né? Que são produtos que estão ali no dia a dia do cidadão, é o pão, o ovo e o café, né? E que elas estão observando um crescimento muito significativo desses preços, né? E a gente, de um modo geral, a gente sabe que muito provavelmente parte de alguns desses produtos, eles têm um processo produtivo bem diverso, né? E no caso do café, o processo produtivo é muito longo, né? Conilon ou arábica em torno de 4 a 5 anos para você ter a primeira florada, né? Então, como é que vocês do comércio estão visualizando, né, essa situação, né? E qual a perspectiva na visão de vocês do que vai acontecer com os preços dos alimentos nos próximos ciclos, né? As previsões, né, elas são um pouco preocupantes realmente. Nós temos vários fatores que fazem com que o preço dos alimentos se elevem. Vamos lá, nós tivemos agora em relação ao ovo, né, que está sendo muito comentado. O ovo, a nossa exportação aumentou muito. Consequentemente, reduz a demanda interna, eleva o preço. Aí você vai para as hortaliças. Nós estamos num período bastante chuvoso aqui no estado do Ceará. E aí o consumidor, ele tem que fazer uma análise, né? Se eu vou comprar um tomate e ele está muito caro, eu procuro substituir por uma outra verdura, por um outro legume. E a mesma coisa a gente vai fazendo com a carne, com o ovo, com o peixe. E o consumidor, ele tem procurado fazer isso. E o comércio também. O empresário vai fazendo promoções, faz o dia da carne, faz o dia do legume, procura vender os produtos que não estejam com uma aparência boa, mas que estejam saudáveis, para que o consumidor possa ter um preço menor e levar aquele produto para casa. Então, assim, a gente vive num verdadeiro labirinto para tentar driblar essa alta da inflação. E a perspectiva é que ela continue crescendo, continue aumentando. Isso é uma preocupação. Eu entendo que o governo federal precisa urgente dar um retorno para a população de uma alternativa realmente viável e que consiga ser sentida no bolso do cidadão. Porque também é diferença, né? Tem muitas ações que são realizadas a nível econômico que elas não são percebidas de imediato no bolso de quem está ali comprando e consumindo. Foi bem interessante, Cláudia, que você falou e você mostrou uma perspectiva, né, da visão do comerciante e também da forma que ele
ele está buscando, né, manter a sua lucratividade, mas também gerar a possibilidade de manutenção da aquisição por parte do seu cliente, né? Então, quando você diz aí que o comerciante ele tem o dia da carne, o dia da fruta, o dia do legume, ele está mostrando que ele tem que fazer também a sua organização de estoque, ele também tem que propiciar com que o seu cliente também tenha acesso à aquisição desses bens, né? E aquilo que você comentou, provavelmente a gente ainda vai ter aí alguns preços de alguns produtos mantendo-se num patamar muito elevado. O café é um deles, porque a demanda mundial ela está crescendo, principalmente no mercado asiático. A oferta ela deve se estabilizar, mas a demanda ela é muito maior do que a oferta, né? No caso do ovo, provavelmente é uma coisa muito mais pontual, né? Por conta da gripe ocorrida recentemente, né? Que afetou a produção, principalmente no mercado americano, e a elevação do câmbio num determinado momento que acabou gerando um desequilíbrio aí, e que foi muito interessante para alguns preços de alguns produtos, né, vender no mercado externo do que vender no mercado nacional. A gente está observando que a taxa de câmbio já não está mais naquele patamar de 6,20, ela está girando agora num patamar perto de 5,70, e isso aí de certa forma pode acalentar um pouco, né, o impacto daquela elevação do câmbio, né, no ciclo anterior, né, que às vezes as pessoas dizem assim, mas o câmbio já baixou, né, por que é que os preços já estão mais baixos? Porque muitas vezes você tem um reflexo daquela elevação, e o reflexo daquela elevação no custo da produção, ela passa aí por alguns meses, né, então essa queda mais recente, ela pode ser que gere um reflexo de redução mais à frente também, né? Às vezes as pessoas não entendem, elas pensam que, né, é quase que imediato, e a gente sabe que não é. Então, quando o produtor lá, quando ele comprou o insumo da produção com o câmbio a 6,20, ele vai ter que repassar esse custo da produção para o seu produto final, que às vezes vai para a prateleira, vai para a gôndola, 3, 4, 5 semanas, às vezes até um pouco mais, e ele fica naquela comercialização, ainda com aquele custo mais elevado, né? E à medida que de repente ele possa ter uma redução de custo no médio e longo prazo, ele vai reprecificar o seu preço, mas no período também mais à frente. E às vezes fica difícil de você mostrar isso para o consumidor, mas mesmo com o nível de inflação que a gente está tendo hoje, né, acima da expectativa do mercado, acima daquilo que se esperava, né, a gente ainda tem níveis de inflação muito abaixo do que a gente teve há 3 décadas atrás, né, mostrando que em alguns casos a gente consegue ver o reflexo da sazonalidade, ou seja, preços de alguns produtos que já subiram num determinado momento, como o arroz, como o azeite, voltaram para um patamar, né, anterior. Agora, será que o café vai voltar para um patamar anterior? Será que o ovo vai voltar para um patamar anterior? Provavelmente alguns desses produtos, quando tiverem as suas novas safras, né, a gente vai conseguir visualizar isso. Por quê? Porque o nível de inflação, mesmo que ele esteja acima daquele esperado, ele não é mais aquele nível de inflação que a gente vivenciou de 85%, 90% ao mês, né? Ou seja, a gente está aí com uma inflação talvez rodando para 2025, algo em torno de 5,7%, 5,8%, né? E torcer, né, que algumas dessas medidas implementadas não só na área da política monetária, mas também, né, em mecanismo fiscal, possam ajudar no controle da inflação. Essa é a expectativa, não só dos consumidores, né, como do governo e como dos comerciantes de um modo geral, né? Porque o comerciante, ele não ganha com a inflação, né? Ele repassa para manter a sua lucratividade. E isso é extremamente importante, o conhecer e o saber o papel de cada um dentro do processo econômico, né? Aí eu passo para a Cláudia agora para ela fazer as considerações finais dela, os comentários do que ela vê de perspectiva, né? Não só para inflação, mas também para o comércio, o que é que ela imagina do que vai acontecer na economia
não só do país, mas do estado do Ceará, de Fortaleza, como é que ela vê aí as próximas datas que a gente vai ter aí várias festividades ao longo do ano de 2025, e qual é a expectativa, né, do comércio em relação a essas datas aí? Ricardo, é isso mesmo, você fez uma explanação perfeita. O consumidor não consegue entender quando não vem direto, né, o resultado no bolso. E assim, a economia do Ceará, ela ainda está em condições melhores hoje do que a economia a nível nacional. Inclusive, a própria nossa inflação, ela está um pouco menor do que a inflação a nível nacional. E aí, assim, nós precisamos, cada um, eu acho que tem que fazer a sua parte. O governo lá com as ações na parte monetária, o governo do estado aqui, o governo do estado está fazendo uma campanha de estímulo, né, à produção agrícola muito forte. Isso é importante, isso ajuda a que a gente possa ter uma produção maior, né, um consumo maior e um lucro melhor para os comerciantes. Então, é uma cadeia que se une, que se ajuda. Você vê o exemplo do Ceará. Nós estamos aqui com um nível de custo de combustível no Brasil inteiro e aqui também altíssimo. Isso também diretamente respinga no valor dos alimentos. Tem o transporte todo para ser feito, né? E mesmo apesar de tudo isso, nós estamos conseguindo ter uma redução no endividamento da população. Um outro dado interessante que faz a gente pensar o jovem entre 26 e 34 anos é o que está mais endividado. Né? E é um ponto interessante. Por que esse jovem está mais endividado? Esse jovem ele está iniciando a carreira dele, a carreira econômica dele, ele está no período de casar, de iniciar uma família e ainda com a inexperiência da juventude, que a gente quer passear, quer sair, quer se divertir e tem que cumprir todas as obrigações domésticas, todas as obrigações familiares. Então, isso tem um custo e muitas vezes ele não consegue se organizar financeiramente e acaba se tornando um potencial endividado. E a gente aproveita esse momento, essa audiência enorme de vocês, para orientar que todos os meses, gente, põe um pedacinho de papel, todas as contas fixas, coloca inclusive as contas de diversão, faz lá várias caixinhas. As contas de diversão, que você gasta com transporte, com alimentação, com combustível, põe tudo lá. E aí vê se o que você ganha está dando para pagar. Se não tiver, você vai ter que fazer uma redução de tudo isso. Mas se tiver dando, maravilhoso. Mesmo assim faz uma redução, porque a gente precisa entender que a gente não tem que trabalhar para pagar contas. Nós precisamos trabalhar, pagar as contas e ter sempre uma sobra para ter uma qualidade de vida melhor. E não é um sonho, não é uma utopia. Sabemos da dificuldade. Um salário mínimo é impossível fazer isso. É bem difícil, gente. Mas se tiver uma educação financeira, se organizar, ainda é possível ter uma sobra, mesmo ganhando um salário mínimo. Então, essa é a nossa orientação. O comerciante, o empresário, está disposto a ceder no máximo que puder para que o consumidor possa continuar consumindo, para que a economia do nosso estado possa continuar crescendo. Então é isso, vamos todos juntos torcer, acreditar e fazer a nossa parte, consumir sim, mas com muita responsabilidade. A expectativa, nós temos aí a Páscoa, que é a próxima data comemorativa, então é uma data boa, mas nós teremos em maio o Dia das Mães, né, que é a segunda melhor data para o comércio. Então o Dia das Mães é quando o comerciante normalmente respira, né, porque aí a gente consegue fazer uma troca de estoque, porque você consegue vender bem. Então, mãe é uma coisa que você não deixa de presentear. Então, é uma data muito esperada pelo comércio. E com esse índice de endividamento caindo, a expectativa é bem positiva de que nós teremos boas datas comemorativas em 2025. Um grande abraço a todos e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente encerra o primeiro Corecast 2025, né? Que teve a participação da Cláudia Brilhante, diretora institucional da FEComércio, né? E teremos, ao longo do ano de 2025, novos temas a serem debatidos, novos convidados, e fique seguindo a página aí do Conselho Regional de Economia e vendo e assistindo todas as inserções que os economistas estão proporcionando para a comunidade cearense.